Olá pessoal, hoje novamente aqui com vocês com mais um novo vídeo e o nosso assunto de hoje vai ser sobre ovulação. E por que o assunto vai ser sobre ovulação? Eu acho importante a gente fazer um apanhado sobre como funciona o ovário, porque nós precisamos fazer uma diferença no diagnóstico entre ovários micropolicísticos e síndrome de ovários policísticos. Isso traz confusão e isso traz conduta médica de maneira talvez, como eu vou chamar, um pouco precipitada em começar a usar anticoncepcionais em meninas novas diante do diagnóstico de ovários micropolicísticos. Então a gente vai falar sobre a ovulação e eu trouxe aqui 2 cachinhos de uva para poder representar os ovários, os folículos ovarianos, que são as unidades funcionais dos ovários, e cada folículo desse comporta um óvulozinho dentro. Para que esse sistema funcione é necessário que haja uma perfeita regulação entre o hipotálamo a nível central, sistema nervoso central, a hipófise, que também fica situada no sistema nervoso central, e os nossos ovários. Então, através da liberação de hormônios, nós teremos o recrutamento desses folículos ovarianos e, com isso, a ovulação. Então, tá aqui, ó. Isso aqui vai ser representando um ovário e esse aqui, o ovário do outro lado. Lembrando que os ovários, os folículos ovarianos, eles já são formados na vida intrauterina. Quando a menina nasce, grande parte desses folículos são perdidos e apenas em torno de 300 a 600 mil folículos ovarianos ficam para que seja usada durante a vida reprodutiva da mulher. Desses 500 a 600 mil, mensalmente são perdidos milhares e nós temos em torno de 300 a 600 folículos para funcionarem como unidade reprodutiva de liberação de óvulos, tá? Então aqui, ó, vou pegar um só, mas lembrando que existe um ovário de cada lado e cada mês um ovário é recrutado para que haja a ovulação, tá? Então normalmente é assim, num ovário ocorre a ovulação, o outro está parado, no outro mês o outro está funcionando, o outro está parado. Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Então aqui, olha, nós temos os folículos ovarianos, tá? Cada bolinha dessa representa um folículo ovariano. E para que esse folículo venha a liberar um óvulo, é necessário que todo o sistema endócrino esteja em conexão e que esses folículos venham a amadurecer. Então, durante o período que a gente chama de ciclo menstrual, tudo isso vai acontecer. Então, no iniciozinho do ciclo menstrual, em torno de mais ou menos 10 a 15 folículos destes são recrutados para crescerem. Quando eles crescem, 1, 2 ou 3 deles, próximo do 14º, 13º dia do ciclo menstrual, vai estar maior, vai estar com um tamanho predominante maior do que os outros, e esse folículo predominante é que vai liberar este óvulo para que ele seja fecundado. Então, dependendo da fase em que a sua filha ou você faça a sua ecografia, pode ser que durante o exame esses folículos estejam aumentados e o médico ache que você tem ovários micropolicísticos. Na verdade, não são ovários micropolicísticos, são folículos que estavam em desenvolvimento e que vão vir a ficar com um tamanho maior próximo da ovulação. Então, para um diagnóstico bem fechado de ovários micropolicísticos, é necessário que você faça a ecografia entre o 2º, 3º, no máximo 5º dia do ciclo menstrual, ou seja, logo após terminada a sua menstruação. Porque se você fizer próximo do 14º, 12º dia do ciclo, você vai ver vários folículos com o mesmo tamanho e alguns outros, sendo um pouco maior, se preparando para que haja a ovulação.
tá? Então é muito importante isso, porque talvez no exame ecográfico em que não se preocupa, o médico que está fazendo esse exame não se preocupa em perguntar qual é a fase do ciclo que aquela paciente está, ele pode dar um diagnóstico errôneo de ovários micropolicísticos. Depois a gente vai falar que existe uma diferença entre ovários micropolicísticos e síndrome dos ovários micropolicísticos. Quando o seu médico, além de ginecologista, também é ecografista, ou seja, faz os exames de ecografia nas pacientes, ele mesmo consegue saber da importância de perguntar sobre a fase do ciclo menstrual que a paciente está. Então é bem diferente você fazer um exame, né, com um radiologista e o exame com um ginecologista que faça ecografia, porque a gente direciona muito, eu mesma faço ecografia, então a gente direciona muito aquilo que o pedido médico, né, tá solicitando de exame ecográfico com a história do paciente. Então a gente acaba que durante esse exame a gente colhe uma história do paciente, procura ir direto ao ponto e ver se realmente aquilo está acontecendo, para que na feitura do laudo a gente consiga transmitir isso de maneira mais fácil e que dê uma orientação para esse médico que vai tratar esta paciente. Uma outra coisa importante não se espantem às vezes com um exame que de repente você vai ter, existe um folículo dominante em torno de 25, 30 milímetros, que seja mais ou menos 3 centímetros, são folículos que aparecem num mês e no outro mês desaparecem. Então esses folículos maiores, eles pode ocorrer uma ovulação. Normalmente essa ovulação ocorre em torno de 18 a 22 milímetros, um folículo maduro, mas às vezes ele pode passar desse tamanho, tá? Então sempre que vocês forem marcar uma ecografia para ver a parte de ovários, procurem marcar no iniciozinho do ciclo menstrual, que vai facilitar bastante em relação ao laudo, em relação ao que está acontecendo. Uma outra coisa que deve ser chamada a atenção é em relação a cistos ovarianos, né? A gente vai fazer depois um videozinho sobre o que é cisto ovariano, porque às vezes folículos grandes, como eu falei, são chamados de cistos e na verdade não são cistos, tá? Então existem algumas nomenclaturas que precisam ser mostradas para que não haja toda essa confusão. Qual é a importância de eu estar frisando, né, folículos, amadurecimento? É justamente chamar a atenção das mães, de adolescentes e até mesmo você, mulher adulta, já diante de uma ecografia que diz ovários micropolicísticos, né? E aí, quando você leva ao médico, a primeira conduta desse médico é passar um anticoncepcional para você. E se você não assistiu o vídeo sobre anticoncepcional, que aconteceu há mais ou menos 2 semanas atrás, volte lá. É importante que você assista. Existem contraindicações enormes em relação ao anticoncepcional. É importante que você entenda. Por isso que eu estou insistindo nisso. Então é muito comum a adolescente ir ao médico, a adolescente ter irregularidade menstrual. Eu digo para as pacientes assim: a sua filha começou a menstruar agora, a sua filha tem 1 a 2 anos pela frente de amadurecimento desse ovário. Ela vai ter ciclos irregulares, vai ter mês que ela vai menstruar, tem mês que ela não vai menstruar. Um dia vai ser 2, 3 dias de sangramento, no outro mês serão 5, no outro mês serão 7. Pode ser que no outro mês seja um ciclo longo, que ela passe aquele mês inteiro sem menstruar e de repente a menstruação volta. Então assim, eu digo que é como uma criança que começa a aprender a andar. Ela engatinha, ela levanta, ela cai, daqui a pouquinho ela começa a andar melhor, ou seja, a criança leva meses para começar a andar. E o nosso organismo também, ele necessita desse tempo de amadurecimento. Esse tempo de amadurecimento é importante e é importante que não se interfira nisso, tá? E assim, as clínicas de ecografia são lotadas, é um exame após o outro, é tudo muito corrido. Então tem que prestar atenção realmente nessa fase do ciclo menstrual em que esse exame vai ser feito, senão você vai levar esse resultado e vai ser passado um anticoncepcional para sua filha. Deixa o organismo dela amadurecer, deixa as coisas funcionarem, deixa esse ovário falhar, não tem problema algum, é bem diferente.
irregularidade menstrual e micropolicistos, de uma síndrome que a gente vai falar um pouco mais pra frente, tá? E outra coisa que eu esqueci de falar, importantíssima, no vídeo de anticoncepcional. Se você é usuária, assista. Se a sua filha pensa em usar, assista. Tente evitar o máximo de uso de anticoncepcional. E o que eu esqueci de falar foi a potencialização do estrógeno, não é estrogênio, porque estrógeno é sintético, é o que é usado no anticoncepcional, a potencialização dele com o uso do álcool. Então, se você usa... se você costuma final de semana ou durante a semana tomar um vinho, tomar alguma bebida alcoólica, uma caipirinha, uma caipirosca, uma cerveja, seja lá o que for, a potencialização desse estrógeno, desse hormônio sintético é em torno de 20 vezes mais no seu organismo. Então os riscos todos ficam muito ampliados, principalmente os riscos de trombose. Eu recebi um comentário depois desse vídeo de anticoncepcional que uma pessoa falou: eu usei anticoncepcional 20, 25 anos, nunca tive nada. Engano dela. Ela pensa que nunca teve nada, ela acha que nunca teve nada, ela não sabe, não faz ideia do mal que ela fez para o organismo dela, tá? Nem tudo aquilo que você acha que não está acontecendo, porque não está vendo, não esteja acontecendo. Todo o mal foi causado a ela e ela está completamente iludida, achando que o anticoncepcional só fez bem para ela. Sinto muito, desculpa quem usa anticoncepcional, mas é um erro drástico o uso de anticoncepcional e hormônios sintéticos no seu organismo. Observe, hoje em dia, a alimentação dos adolescentes estão muito voltadas para carboidrato e o índice de massa corporal para obesidade está cada vez maior. E uma das coisas que atrapalha muito na ovulação e no funcionamento ovariano é o sobrepeso, ou seja, observe se a sua filha não está acima do peso. Se estiver acima do peso, leve a um nutricionista, leve a um médico para que esse peso seja reduzido. Só de fazer isso já ajuda bastante nessa função ovariana, tá? Ao mesmo tempo, o contrário, se a menina é muito magra, tem um percentual de gordura muito baixo, isso também pode trazer alterações no ciclo menstrual. Uma outra coisa que pode interferir também é excesso de exercícios físicos, ou seja, esportistas, atletas normalmente têm uma função ovariana também um pouco prejudicada. Em relação a esses folículos, quando são vistos na ecografia, para caracterizar ovários micropolicísticos, eu vou mais ou menos dar uma noção para vocês, tá? Então, esses folículos são recrutados para que haja a ovulação. A tendência natural é que em torno de 10 a 15 bolinhas dessa aqui, folículos desse aqui, venham a se desenvolver cada ciclo, tá? Eles crescem, né? Ficam em torno de 30 milímetros ou menos, 18, 20 e ovulam, como eu já falei anteriormente. Quando ocorre uma falha de hormonal na luteinização, porque a gente tem a folículo estimulante e o luteinizante. Quando a ovulação não ocorre, estes folículos ficam nesse tamanho sempre. E é possível ser contado o número de folículos na ecografia. Então, mais ou menos em torno de 10 a 12 folículos com tamanho de quase 1 centímetro na periferia do ovário, vem a caracterizar os ovários micropolicísticos. Na grande maioria das vezes, esses ovários estão aumentados de volume. Então, isso caracteriza mais ou menos o ovário micropolicístico. Então, para você que quer saber mais, nós vamos fazer um outro vídeo um pouquinho mais para frente sobre síndrome do ovário policístico, que eu tenho que entrar um pouquinho em resistência insulínica, eu tenho que falar um pouquinho sobre obesidade, eu tenho que falar um pouquinho sobre síndrome metabólica. Então, é um vídeo muito comprido, é um vídeo muito longo, vai ficar um pouco pesado. É preferível, então, a gente ficar só com esse agora, da ovulação e dos ovários micropolicísticos, tá? Compartilhem esse vídeo com suas amigas, principalmente em relação ao uso de anticoncepcional e álcool, que potencializa demais os efeitos do estrógeno, hormônio sintético. Compartilhem o vídeo de anticoncepcional e o próprio vídeo de DIU, está bem explicado ali. Tenham consciência de que você pode evitar o uso de hormônios sintéticos no seu organismo. O DIU é muito benéfico, assistam esse vídeo, tenham consciência disso, isso é saúde para vocês, tá? Questione o seu médico se a sua pílula, se realmente a sua pílula está sendo necessária, se você teve esse diagnóstico de micropolicístico,
Procure repetir esta ecografia, porque o uso de anticoncepcional para ovário micropolicístico, uma vez você usando, esses cistos diminuem. Parou de usar, volta tudo de novo. Então, qual é a finalidade disso? Por que você usar o hormônio sintético no seu organismo? Não façam isso, questione o seu médico, repita essa ecografia, tá? Leve isso às suas amigas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, podem escrever até para novos temas mesmo, né? Para o nosso canal, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.